Na última aula nós falamos sobre alguns assuntos e eu deixei para essa aula nós falarmos um pouquinho sobre reflexos. O que são esses reflexos? Por que é importante nós entendermos os reflexos? Então eu já deixei transcrito aqui na minha lousa para ganhar tempo também para vocês. Legal? Então o que é o reflexo? O reflexo é o que vem depois do ponto. Antes do ponto é a base natural, de 1 a 10. São bases naturais. Reflexos são o que vem depois do ponto, que são a luz, a iluminação, o reflexo da cor que vai ter então ali no que você está aplicando. Então, nós temos aqui o 1, que é representado com cinza. Lembrando sempre que é interessante você pegar a sua cartela de coloração e dar uma olhada e ver se realmente ela segue o padrão internacional dos reflexos, tá legal? Então nós temos aqui o 1, depois do ponto o 1, ele representa o cinza, depois do ponto o 2 é o violeta. Por exemplo, quando você tem ali uma coloração que você quer fazer um violeta, um violine, normalmente um 4.2 ou 4.20, 5.20 é um violeta. Ou quando eles lançaram o Marsala, o que eles fizeram? Eles pegaram o vermelho, 66.2 violeta 6. Então ficou 6626 para representar o vermelho violeta, que nós conhecemos como a cor Marsala. Temos também o 3, que representa amarelo ou dourado, hoje conhecido por todos como o dourado. O 4, sempre o laranja. Quando você encontra o 4 depois do ponto, você tem um tom de ruivo, por exemplo. Um 844, um 74, um 744, você vai estar sempre sendo representado pelo ponto 4, que são reflexos. Então eu quero que fique bem arregado na sua mente que depois do ponto é o reflexo da base que você colocou, certo? Então, por exemplo, citando ainda no 4 aqui, quando você tem ali um 7.4, você tem um loiro com reflexo ruivo. Legal? Temos então aqui o 5 também, que é o acaju, que você faz com várias misturas. Você pode fazer um acaju violeta, um acaju vermelho, são várias misturas que eles fazem também. Temos o 6, que é o mais conhecido de todos os reflexos, por exemplo, o 6.66, reflexo de um vermelho bem intenso. Lembra de novo, reflexo é aquilo que vem depois da letra. Por exemplo, você vai fazer um morena iluminado. O que é um morena iluminado? Você pega um loiro escuro com reflexo de marrom. Então é o loiro, que é o 6 ou 7.7, que é marrom. Então é um loiro ponto marrom, loiro moreno iluminado. O 8 que nós encontramos no 8, no 989, no 1089, no 1289. Então nós temos aqui o reflexo de azul. O 8 sempre representa o azul e nós temos o exemplo que eu deixei marcadinho aqui para nós, que nós falamos na outra aula, que o preto azulado, ele devia então ser preto, que é o 1 na base, não confunda aqui, tá? A base 1 é sempre o preto, ponto azul, que é o reflexo. Então é um preto com ponto, reflexo azul. E o 9, o que é o 9? O 9 é o que nós chamamos de cedré, cedré, alguns chamam a similaridade desse nome, tá? O que tem o 9? O 9 ele é a união do 8, que é o azul mais violeta, que é o 2, mais 1 mais 3 é igual a verde, que seria o cinza mais dourado. Quando você mistura o dourado, que é o amarelo, com o cinza, você tem o verde, tá? Então, o 9, ele é a mistura de azul, violeta e verde, tá? Se você conseguiu captar bem isso, é bastante importante, porque quando nós vamos começar a falar de reflexo agora, você tem que estar bem ciente do que são, do que eles vão representar depois do ponto, para você começar a entender mais a fundo as misturas que nós vamos fazer aqui, tá legal? Então você faz, anota, pega o caderninho, anota, deixa anotado, porque essas anotações você vai precisar
na próxima aula, que vamos mais a fundo no reflexo. Por exemplo, o que representa o zero depois do ponto. Isso nós vamos falar. O que representa quando eu tenho o vermelho, por exemplo, 6, em vez de eu ter apenas um 6, eu ter dois 6. O que representa isso? O que representa, por exemplo, quando eu tenho um 3 dourado na frente do 1. Quanto eu tenho de 3, quanto eu tenho de 1. Isso nós vamos ver na próxima aula, e por isso você precisa ter isso anotadinho para a próxima aula. Então, até sexta-feira, amanhã.